A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Uma boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 22 de setembro de 2025. Em aprovação às atas número 4.497, de 25/8 de 2025, 4.498, de 26/8 de 25. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovada por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar as nossas vereadoras, vereadores, cumprimentar a imprensa aqui presente, senhoras e senhores que estão neste local, também aqueles que nos acompanham através do canal do YouTube e os servidores desta casa também cumprimento nesta noite. Expediente do dia 22/9 de 2025. Ofício número 197/2025 do Executivo Municipal encaminhando o PL 28/2025. Indicação número 039, Juliano Luiz Baumgarten, base de segurança na Praça Matriz. Indicação número 040, Juliano Luiz Baumgarten, chimarródromos em praças e parques. Indicação número 041, vereadora Fernanda Martins Correia, indicação para instituição do programa Paz no Trânsito. Pedido de informação número 085, 2025, da vereadora Fernanda Martins Correia, informações sobre a Guarda Municipal. Pedido de informação número 086, 2025, vereador Juliano Luiz Baumgarten, lista de cargos comissionados. Pedidos de informação número 087, vereador Juliano Luiz Baumgarten, escala de trabalho CCO, Centro de Controle Operacional. Pedido de providência número 166, 2025, vereador Juliano Luiz Baumgarten, ampliação de coleta de lixo, condomínio Jardim Toscana. Pedido de providência número 167, 2025, vereadora Fernanda Martins Correia, retirada de cartazes irregulares fixados em postes de iluminação pública. Pedido de providência número 168, 2025, vereador Darlan Jesus, solicita melhorias no bueiro na rua Paulo Tartarotti. Pedido de providência número 169, 2025, vereador Juliano Luiz Baumgarten, estudo para implantação de semáforo na esquina da Rua República com a Marechal Floriano Peixoto. Pedido de providência número 170, 2025, vereadora Fernanda Correia, solicita patrulhamento e cascalhamento na Rua do Beco, no bairro Cinquentenário. Pedido de providência número 171, 2025, vereadora Fran Bonassi, implantação de elevada ou redutor de velocidade na Rua Coronel Pena de Moraes, esquina com Altamir Nervo. Pedido de providência número 172, 2025, vereador Davi André de Almeida, solicita a identificação do proprietário de terreno localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, em frente ao numeral 712, a fim de que seja realizada a regularização de fonte de água ou esgoto que atualmente escoa sobre a calçada. Pedido de providência número 173, vereador Davi André de Almeida, solicita a colocação de contêineres de lixo no complexo das casas entregues pelo Governo do Estado e pelo município no bairro Industrial, Rua Constantino Gomes, número 199. Resposta aos pedidos de informação número 61, 62, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70 e 71 de 2025. Convite da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito para o primeiro Congresso Municipal de Segurança para o Trânsito, data 23 de setembro de 2025, das 8 horas às 11h30 e das 19 horas às 22h30. Salão Nobre da Prefeitura. Ofício número 196/2025 do Executivo Municipal, encaminhando o veto parcial do projeto de lei do Legislativo 23/2025. Senhor presidente, por hoje era isso. Obrigado, vereador Davi. Quero aqui só fazer uma saudação especial a todos que aqui estão presentes, mas também quero saudar Lutero Cassol, Esse aqui até aqui eu já vi. o Elton Molon. Também quero fazer uma saudação especial ao bairro Medianeira, que aqui está representado pela presidente Ângela Inês e o ex-presidente Edu. Em seus nomes, também saúdo aqui o Brustolin Ancélio, ex-presidente dessa casa, vereador. Em seus nomes, saúdo todos os presentes. Convidamos para fazer parte da mesa o senhor Lutero Cassol, superintendente de Relações Institucionais da Corsan, para explanar sobre a elevação de valores cobrados nas faturas da água pelo tempo de até 30 minutos. O senhor quer usar o seu espaço aqui ou na tribuna? Como o senhor achar melhor? Pode ser aqui. Pode ser. Então, com a palavra, o senhor Lutero Cassol. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, autoridades, comunidade do modo geral, imprensa, meus colegas da Corsan, Molon aí que está descansando na aposentadoria dele. Satisfação, presidente, estar novamente aqui no intuito de esclarecer as dúvidas que pairam em relação aos nossos serviços e eu fico à disposição. Seria só essa a sua manifestação? Então, passamos aos nossos... A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos para questionamentos e ao nosso convidado o mesmo tempo de 3 minutos para as suas respostas. Com a palavra, o vereador proponente do convite, vereador Silonei Monteiro. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, público aqui presente, Adamate. Bem-vindo a esta Casa Legislativa, o senhor Lutero, superintendente da Corsan AGE, onde foi convidado para, juntamente, esclarecer inúmeras reclamações que estamos recebendo sobre abuso de cobrança nas contas d'água, especialmente após a troca dos hidrômetros. A comunidade tem nos procurado indignada, pois as contas que antes vinham dentro de um padrão passaram a apresentar valores muito acima da média, sem qualquer alteração real no consumo das famílias e sem vazamentos. Isso está passando no bolso do cidadão e não podemos admitir que a população seja penalizada por falhas técnicas ou administrativas. Então, vou passar aí 2 exemplos de contas que foram extrapoladas na medição do consumo das inúmeras que eu recebi relatando o problema. Então, ali a gente tem que ter uma conta ali de 18, ela teve lá uma medição de 803, foi para 821, 18 de consumo, dentro do padrão que ele vinha pagando anteriormente. Agora pode passar, Rose, a próxima. A próxima, Rose, isso aí é aquela do 803, foi para 821, padrão consumo dentro dos 18. Agora o próximo a gente vai ver que ali, ó, os 821 foi aumentado o consumo para 23 dentro de 33 dias, a anterior estava 31 dias de consumo, sendo que 40 de metros cúbicos, totalizando aí um aumento para 477, sendo que ele pagava 174. Então, eu que gostaria de saber o que seria esse aumento desse consumo, né? Tu pode passar outro exemplo agora, Rose? Aí nós temos uma conta ali também, o consumo era 1.607, foi para 1.703, 18 de consumo também, dentro dos padrão que o usuário vinha pagando.
Pode passar a próxima. Então, ali a gente já tem ali 1.603 para 20, sendo que o consumo foi para 34, sendo que era para ser 20, né? Então, aumentando aí também razoavelmente. Então, a gente quer explicações claras do seu Lutero aí, com transparência total, principalmente essas soluções aí. Essa casa que cumpre o seu papel em fiscalizar e defender os interesses da comunidade, e não vamos permitir que os moradores paguem por esses erros, que não são deles. Esse é o serviço que a AGEA, só para encerrar, presidente, então esse é o serviço que a AGEA quer que o aditivo seja assinado. Inúmeros erros, problemas como esse estão acontecendo no bairro Cinquentenário, o bairro que eu resido. Sou testemunha da forma que o bairro está sendo tratado depois dessas obras. E agora com essa troca de hidrômetros. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sionei. Com a palavra, senhor Lutero. Obrigado, vereador. De fato, nós estamos verificando aí na tela duas situações onde a primeira fatura de 18 metros passa para 40 metros e a 16 passa para 34 metros. É importante ressaltar, vereador, que o hidrômetro, ele é um sistema mecânico. Fazer uma explicação aqui de como funciona o hidrômetro, é um sistema mecânico. Para quem conhece um pouco do equipamento, ele é movido, o numerário dele é movido através de uma turbina que tem dentro do equipamento. E ao passar do tempo, ele desgasta, ele submede. A cada ano que passa, ele submede, ou seja, ele mede menos do que a água que está entrando dentro da residência. A cada 5 anos, em média, a Corsan troca os equipamentos, mas tem equipamentos que têm muito mais que isso em funcionamento. Tem 10, 12 anos. Hoje nós estamos com o parque renovado, eu acho que em torno de, no máximo, 6 anos, o hidrômetro mais antigo que nós temos na cidade de Farroupilha, tendo em vista que nós trocamos em torno de 2.350 hidrômetros esse ano de 2025. Então, esse equipamento ele desgasta o seu sistema, tendo em vista ser mecânico, ele submede. Quando tu faz a substituição, e aqui eu não vou dizer que isto que nós vimos aqui é o que eu vou falar agora. Mas cada vez que tu troca o hidrômetro usado, 5 anos, 6 anos ou mais, o hidrômetro novo ele passa a medir novamente a água exata que entra para dentro do imóvel. Ele começa medindo ok, e no decorrer dos anos ele vai ter uma submedição. Dependendo do consumo, 5, 10, 15, 20, 25% de submedição a cada 5, 6 anos. Dependendo do quanto de água que vai passar naquele hidrômetro, quanto mais água passa, mais desgaste ele tem. Então, é natural que, quando troca o hidrômetro velho por um novo, a conta passa a ser um pouco maior. Mas é atípico estar nessa condição aqui. Essa diferença aqui é muito maior do que o normal de um aumento. Então, assim, como é que a gente trata essas faturas que deram um pouco mais alto? Pode continuar. Como é que a gente trata isso? Pontualmente. Se identifica, porque hoje nós temos condições, inclusive, hoje e sempre tivemos, condições, se não se chegar no bom termo, que é o adequado, você remove o hidrômetro e leva para o Imetro fazer a aferição dele, para ver se ele está medindo corretamente ou não. Então, simplificando, sempre vai ter um aumento na fatura quando você troca o hidrômetro, mas ela não é tão significativa quanto essa aqui. Como ela está fora da curva, nós temos que verificar ela. E como verifica? Ir até a loja presencial verificar o que aconteceu. Pode ter um vazamento interno, o senhor acha que não, comentou que não tem, pode ter o vazamento interno, sim, a Corsan é parceira para ajudar a encontrar, pode ter um erro e a gente vai corrigir, a Corsan vai corrigir. Mas normalmente não é para ter essa diferença aqui, mas sim tem diferença sempre que se troca um hidrômetro velho por um novo. Com a palavra o vereador Juliano Balgato. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs presentes aqui nesta noite. Quero cumprimentar a imprensa, Leandra Namati, Jorge Bruxel, cumprimentar o Lutero, que vem, então, neste ano, a segunda vez aqui na Casa Legislativa para a gente debater sobre esse assunto tão importante. Saudar também o Elton,
E é um assunto que a gente precisa debater muito, porque tem muitas contradições. Senhor Lutero, primeiro, dizer da importância do senhor estar aqui mais uma vez para ajudar a esclarecer, a clarear um pouquinho sobre as cobranças do serviço da Corsan, que na maioria das vezes eles são incoerentes e nós não conseguimos a compreensão. Por exemplo, muitas vezes a gente ouve que não foi feita a medição lá no hidrômetro, mas foi feita uma cobrança pela média. Pois bem, como é que é feita a média do consumo? Quantos meses são considerados nesse cálculo? Pois na fatura existem os dados de 6 meses, dos últimos, e a conta não fecha, e isso confunde o consumidor. Por exemplo, trago aqui nesta noite uma fatura, e a fatura diz o seguinte, que nos últimos 6 meses, teve a média, o consumo 10, 11, 13, depois 0, 35 e 0. E aí aqui na conta diz aqui que a média mensal é 17. 17 metros cúbicos aqui o consumo. Então é meio estranho, porque se a gente for utilizar uma lógica de somar os 6 meses e dividir, vai dar 11,5. E aqui na fatura dá 17. Outra pergunta. Numa fatura de 10 metros cúbicos que custa R$ 82,60, esse foi o consumo do mês. Mas lá tem uma taxa. Toda a conta vocês vão pegar, vocês vão ver. Serviços básicos da água, R$ 39,20. Esse valor da taxa é cobrado mesmo que não exista consumo? E se o senhor puder esclarecer para nós do que comporta, o que abrange essa questão dessa taxa de R$ 39,20? Porque isso é uma das demandas que tem chegado a todos os vereadores e a gente tem, por inúmeras vezes, repetido. E a gente lastima, quantos problemas. E pensa só, se agora que não assinou o aditivo está com problema, imagina o que vem depois. Daqui para frente, só para trás. Então, se o senhor puder esclarecer para nós, acho que é bem válido aqui para a gente ter essa informação, primeiro, para conhecimento nosso e, segundo, para dividir com a população. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, senhor Lutero. Obrigado, vereador Juliano. Sobre a cobrança por média. A cobrança por média ela é de direito da empresa e, muitas vezes, ela é obrigada a fazer por média. Não vou entrar no mérito da fatura que o senhor tem ali, que eu teria que pegar ela e entender para lhe explicar, e me proponho a fazer isso na sequência e te dar retorno amanhã sobre essa fatura. Que pode ter somente essa em Farroupilha, como pode ter outras tantas. E a gente vai trabalhar nisso. Esse é o primeiro ponto. A leitura por média, como eu disse, nós temos o direito de fazer, em virtude de chuvas, em virtude de funcionários que adoecem, que nós temos os leituristas que são específicos para a leitura, só fazem a leitura. Então, não tendo o funcionário por atestado ou está chovendo, nós temos, Corsan tem o direito de fazer por média. É lei. E nós temos a obrigação, aliás, nós temos a condição que nos obriga a fazer quando chega na casa e o portão está fechado. É possível fazer por média. Ou chega na casa, o portão está aberto, não está trancado, não tem chave, que nós temos a Corsan tem a chave padrão para entrar no imóvel, ela tem autorização, desde que o hidrômetro está lá dentro do pátio, ela tem a chave para entrar. Caso ele esteja aberto e tenha um cachorro no pátio, por exemplo, o leiturista não é obrigado a entrar. Então, são duas situações que nós temos também o direito de fazer por média. Quando tu faz a média de um consumo, e a tua média deu a mais, quando consegue fazer a leitura, ou seja, quando tu consegue que tenha um morador em casa para abrir o portão, ou o morador em casa para segurar o cachorro para fazer a leitura, ou até mesmo naquelas situações que choveu, ele passa e faz a média. Se ela for alta, ela vai compensar na próxima fatura. Se a média for a menos, ela vai corrigir para cima. E aí, muitas vezes, as faturas altas que chegam aos senhores e senhoras vereadores, para a gente fazer a avaliação, chega lá e é identificada essa situação.
Então, não vou entrar no mérito da fatura específica, mas a leitura por média é isso. Nós podemos fazer, ela pode ser feita uma leitura por média que a fatura vai ter que compensar lá na frente, porque foi cobrado a mais, e pode ser aquela fatura que foi cobrada a menos e compensa lá na frente, e a fatura vai ser mais alta para correção. A cobrança da taxa, vereador, também é uma questão legal, onde os órgãos reguladores entendem dessa condição, porque é a taxa mensal que se paga para se ter a manutenção de todo o sistema. Ou seja, até o primeiro joelho, depois do cavalete, onde está o relógio, o hidrômetro, dali para a rua é da responsabilidade da Corsã. Para manter esse sistema, é cobrada essa taxa fixa mensal. Mesmo não tendo consumo. Porque se der um vazamento lá naquele hidrômetro, mesmo que a pessoa não esteja, está na praia, passou o mês na praia sem consumo. Se der um vazamento naquele hidrômetro, a Corsã tem que ir lá fazer a manutenção, mesmo que ele não tenha consumido água. Com a palavra, a vereadora Fernanda Corrêa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a todo o público aqui presente, ao senhor Lutero, que está novamente aqui nessa casa pela segunda vez. E parabéns ao colega Silo, que fez o requerimento de convidar, né, referente a gente debater as tarifas. Mas eu quero aqui, antes de fazer a minha pergunta, Lutero, tentar, de uma forma breve, explanar aqui o que tem acontecido. A gente sabe que o serviço da Corsã é totalmente precário. Já vou começar a minha fala assim, tá? Eu sou uma das vereadoras que sou totalmente contra a assinatura do termo de aditivo que está aí, né, em andamento junto ao Executivo. E na semana passada, assim como eu acredito que toda semana a gente tem explanado aqui reclamações que a gente reclama, que a gente recebe, na verdade, da população sobre a Corsã, do serviço prestado pela Corsã. E na semana passada ainda eu explanei. Alguns dias atrás, uma moradora lá do bairro Cinquentenário, que foi o bairro piloto, que vocês estão fazendo lá, a rede de esgoto e os demais serviços, foi apresentado aqui um vídeo de um serviço que a Corsã prestou. Tá? Na semana passada eu recebi novamente a reclamação da moradora da residência, do segundo serviço que a Corsã, a EGEA, como os demais aqui quiserem denominar ou dizer, né, Corsã, a EGEA, o segundo serviço que vocês prestaram. E a minha pergunta é, como que a Corsã está aqui querendo exigir que o município assine o termo, continue com o serviço de vocês, se vocês não conseguem garantir para a população um serviço que seja adequado, que não seja precário. Entende? Porque o que essa casa recebe é diariamente reclamações do serviço prestado pela Corsã. E por mais que venha aqui, que o senhor vai até a rádio local explanar, que funciona de tal forma, que funciona assim, assim, assado, eu vou dizer para o senhor, olhando para os olhos do senhor. Eu estive tentando auxiliar uma família e as pessoas que me atenderam, elas nem sequer sabiam ou conheciam a nossa cidade. Como que nós, vereadores dessa casa, vamos ter confiança em continuar um serviço com a Corsã EGEA, se as pessoas que estão prestando serviço, só para concluir, senhor presidente, elas não têm conhecimento do que está acontecendo no nosso município. Além das tarifas altas, além da troca de hidrômetro que acontece nas residências, tem municípios que não passou ainda nem a rede de esgoto e simplesmente nos bairros, isso, colega vereador Juliano, o valor já está triplicando, ele não está dobrando, Lutero. Ele está triplicando. Então, é necessário que o senhor venha e nos explane, já que é a segunda vez que o senhor está aqui, e nos explane respostas concretas. Porque não adianta ir na rádio local e dizer que tudo está uma maravilha, porque não está. Essa casa está recebendo reclamações semanalmente. E quando a gente está dizendo e batendo na tecla de reclamações semanalmente, e eu que estive
fazendo o protocolo via online, protocolo ligando para a Corsã, as pessoas que atendem, e indo pessoalmente lá. As atendentes não sabem nem que bairro que existe nessa cidade. Bem, vereadora, como que a população vai procurar uma ajuda ou alguma coisa se tem que estar dependendo de órgãos maiores? Obrigado, vereadora. Com a palavra, obrigado, senhor Cassol. presidente. Obrigado, vereadora. Os serviços prestados pela Corsã, eu em nenhum momento disse que eles são perfeitos, são irretocáveis. As minhas falas sempre foram de que nós temos problemas, principalmente nas obras de esgoto, onde nós estamos apenas começando a expansão de esgoto na cidade de Farroupilha, e temos muito a melhorar. Novidade, quase que para todos, a expansão de esgoto. Gostaria muito de saber o tipo de serviço que a senhora está reclamando, tá? O tipo de serviço que a senhora está reclamando, porque o objetivo aqui, de fato, é construir. A crítica que vem, para mim, ela é sempre construtiva, porque a gente consegue entender melhor, ver melhor o que está acontecendo na comunidade. Então, assim, a questão do serviço específico, eu gostaria de tratar ele à parte, para mim entender qual é o serviço, qual é o funcionário que foi, se foi o atendente, se ele tinha, de fato, expertise para fazer isso, porque o atendente ele tem a dinâmica de fazer o atendimento comercial do dia a dia. E outros funcionários, a exemplo do gestor local, ele tem mais conhecimento da cidade para fazer a dinâmica de atendimentos dos problemas mais graves. Não se está aqui, vereadora, afirmando que está tudo bem, está tudo certo. Tá? Eu não vou entrar no mérito da assinatura do aditivo contratual ou não. Os serviços que são prestados aqui, eles são prestados da melhor forma possível, mas a gente reconhece que tem que melhorar. O aditivo contratual é uma negociação que está sendo feita com o município e com a Corsã na parte da direção da empresa, para atender uma demanda que cai em cima do prefeito. A obrigação de atender o marco legal do saneamento da Lei 11.445/14.026 não é da Corsã, ela é transferida para a Corsã a partir do aditivo contratual. Porque a obrigação, nossos deputados federais, nossos senadores, criaram as duas leis e criaram um marco legal de saneamento, obrigando até 2033 ter 90% do esgoto coletado e tratado. Não, 2033 o marco legal do saneamento. Hoje é isto. Eu trabalho com os números que existem. Até 2033, 90% de esgoto coletado e tratado e 99% da água. Esta obrigação, as leis, o marco legal do saneamento veio para o prefeito. E o prefeito faz ou delega para a Corsã. No caso, aqui, quem está fazendo hoje o atendimento, mesmo com o contrato precário, que é o contrato programa, é a Corsã. Então, não se diz aqui que está às mil maravilhas. Nós temos problemas nas obras de esgoto, estamos melhorando. Nas próximas obras tem que melhorar, porque ela tem que ser atendida a contento da comunidade, do poder concedente dessa casa. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Roque Sevenini. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, Lutero, eu fico me imaginando se tu realmente acredita nessas fantasias da EAGE, porque tu me conhece, eu te conheço de muitos anos, e já nos debatemos diversas vezes aqui, e toda vez que vem para cá, eu te admiro ainda mais da tua capacidade de assimilar, porque tu assimilou perfeitamente esse novo compromisso da EGEA com relação à cidade. Antes nós tínhamos uma Corsã que veio aqui um dia, chegou a dizer que ia fazer a transposição da água da barragem do Bertarello para abastecer o Burati. Aconteceu isso aí. Veio um cidadão representando a Corsã que falou isso aqui na casa. Eu falei que era um absurdo. E até hoje não aconteceu, porque realmente era um absurdo. Agora nós temos uma empresa que quer, à força, assinar um contrato aditivo, em um contrato que já não mais está vigente entre Corsã e Prefeitura Municipal, e que, se for assinado no ano que vem, gravem essa data, ano que vem é 2026, é 37 anos prorrogáveis por mais 37 anos, isso vai a 2100.
Imagina, senhoras e senhores, em 2100, o que terá de nós aqui? Nada mais, nada. Mas terá um contrato que essa Câmara terá assinado porque a Prefeitura para cá mandou. Então, essa questão aqui dos preços abusivos, ela é só um indício, do que nós temos por aí. Porque isso é um efeitozinho colateral, pequeno, diante do que virá, se essa empresa, de fato, botar as mãos na nossa água. Se ela colocar as mãos na nossa água em um contrato onde nós não teremos a oportunidade sequer de fazer qualquer tipo de ajuste por 74 anos, porque são 37 prorrogáveis por mais 37. É isso. E nós tivemos uma fala aqui do vice-prefeito no rádio, que criticava uma cidadã que foi vereadora e presidente dessa casa, a Glória, porque ela não tinha conhecimento de saneamento básico. E ele dizia que tinha. Mas tem uma pessoa aqui no município que tem conhecimento vasto em contratos administrativos e que disse: prefeito, não assine, porque esse contrato não pode ser assinado porque ele é ilegal, inconstitucional, imoral e precisa de licitação. Quem deu esse parecer foi o procurador-geral do município, dizendo que não pode ser assinado sem licitação. O vice-prefeito não ouviu essa pessoa que tem expertise. E para concluir, senhor presidente, para nós falar de contas, tenho aqui umas 20, Lutero, aqui, ó, de um condomínio aqui da cidade, que a conta era 4 mil. A partir do momento em que a AGEA passou a operar, sem considerarmos aqui o tratamento de esgoto, que ainda não está em pleno funcionamento, a conta passou de 4 mil para quase 7 mil reais. Tem explicação para dar com relação a isso? Era isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, nosso convidado, Lutero Cassol. Obrigado, vereador Roque. Só queria dizer para o vereador que acredito no que eu vejo, vereador. Acredito, tirando à parte as dificuldades encontradas no dia a dia, mas eu acredito que eu vejo. Eu trabalho num setor onde faz esse tipo de conversa com a comunidade, que é o institucional. E atendo a 38 municípios. E o que eu vejo é a Corsan atendendo com água potável as comunidades, pelo menos as 38 que eu atendo, que eu atuo, atendendo com água potável já há bastante tempo. O senhor sabe do quanto de casa eu já tenho. E eu vejo nitidamente, e aí o senhor também vai concordar comigo, as dificuldades como empresa pública que nós tínhamos para fazer 1 metro de rede de esgoto. Aqui em Farroupilha, inclusive, foi o caso. Que na época que o senhor era vereador, secretário de obras, nós adquirimos a área para fazer a estação de tratamento. E eu vejo expandindo. Por exemplo, Bento Gonçalves, a partir da privatização, Bento Gonçalves, nós tivemos obras de esgoto andando. Nós temos 5 frentes de expansão de esgoto em Bento Gonçalves. Em 1 ano e meio passa de 6% para 22% a coleta e tratamento de esgoto. Então eu acredito no que eu faço porque eu enxergo, obviamente reconhecendo o que nós temos que melhorar. As faturas desse condomínio, o Elton, eu vi que o Elton está anotando aí. Nós vamos verificar, porque se tivesse a tarifa de esgoto, se justifica. Agora, se não tem tarifa de esgoto, se não tem nada diferente, tem algo para ser corrigido. E vamos verificar. Mas eu vou fazer só para complementar, presidente. Esse condomínio já fez reclamação na Corsan? Só um minutinho. Só conclui e depois tu faz Só para contribuir aqui, Lutero, esse condomínio já fez reclamações para a Corsan fazem 3 meses, não foi tomar nenhuma providência. Me passa o nome do condomínio, então, vereador, por gentileza, que a gente vai tratar do assunto. Omar Valentim. Shopping Omar Valentim.
Com a palavra a vereadora Franciele Bonassi. Tem problema, senhor presidente. Tudo certo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia essa noite e os demais que estão também pelas suas casas nos acompanhando, que eu acho que foi um requerimento muito feliz, vereador Cilo, do senhor ter, né, chamado aqui o Lutero. Lutero, quero te agradecer também pela tua presença aqui. E eu quero começar falando sobre algumas questões que eu tenho trazido para esta casa também, que é sobre a questão de acessibilidade para as pessoas entrarem em contato com a Corsã, né? Porque eu tenho em específico aqui, até conversei com o Elton na sexta-feira sobre essa conta de água de uma moradora que foi contemplada com a Casa é Sua, que ela tem nada mais, nada menos que uma conta no valor de R$ 741, sendo que ela recebe BPC, então ela é digna de tarifa social, ela já foi cobrar isso na Corsã, não obteve, e eu também entendo, né, que a pessoa, quando ela é contemplada com uma casa, como é esse programa da Casa é Sua, ela está no CAD único, então ela deveria a Corsã já deveria entender que aquela pessoa necessita, sim, de uma tarifa social. Então, eu gostaria de compreender se realmente é falta de vontade, se é má fé, o que é que está acontecendo com a Corsã para o tratamento com as pessoas. E também, quando eu falo de acessibilidade, eu falo por quê? Quando, acho que foi você que esteve aqui na casa num outro momento, foi falado que teriam muitos canais para conversar, poderia ser por WhatsApp, poderia ser por telefone e também pessoalmente, né? Ela não conseguiu fazer por WhatsApp esse atendimento, ela teve que ir até lá, mas ela tem um filho com uma condição rara, então ela tinha toda uma dificuldade para estar se deslocando, a cadeira de rodas do filho estava estragada. Então, aqui eu vou pedir novamente que isso seja mantido, que como tu falou da outra vez, que existe uma acessibilidade, que seja mantido isso para as pessoas, quando as pessoas forem procurar. Porque não adianta vir aqui na casa dizer que tem, e depois, quando as pessoas forem procurar, não ter. Porque é lá na ponta que a gente precisa resolver. Não é para nós, para os vereadores, não é uma fala bonita na Câmara de Vereadores. A gente precisa que isso aconteça lá, quando as pessoas estão precisando. Sobre isso, então, da acessibilidade era uma pergunta. E também a gente tem falado muito nesta casa sobre a questão da CPI. E eu quero te fazer uma pergunta aqui, Lutero. Se a Corsã se sentiria à vontade, na verdade, de ter esse contrato vigente investigado pela casa. Porque, na verdade, quem não deve não teme. Como é um contrato que já está vigente e já está sendo executado, não teria por que não deixar acontecer uma investigação como a Câmara quer fazer. Então, eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso também. Se é, por você, se é tudo bem fazer isso ou não. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o nosso convidado, Cassol. Obrigado, vereadora Fran. Tarifa social, ela existe. Eu tenho impresso aqui, inclusive, se teve algum problema com essa moradora, principalmente com filho especial, tem algo que tem que ser corrigido, porque existe, tanto na ligação de água, na tarifa para fazer a ligação, tem os valores aqui, inclusive posso passar uma cópia para a senhora, bem como na fatura mensal, 60% de desconto. E isto é a função social da empresa. E ela, além de oferecer isto, ela busca nas prefeituras, através da minha pessoa, eu faço a fala dizendo, se vocês conhecem pessoas que têm essa condição de transferência de renda, seja estadual, municipal ou federal, nos comunique, manda na Corsã para fazer a tarifa social. Então, isso é uma coisa consolidada e que não tem volta. Tem que verificar a situação específica. Peço para o Elton fazer esse atendimento para a senhora, pessoalmente, para entender por que não foi concedido, se ela tem uma transferência de renda pública e principalmente, tendo um filho especial. Ótimo, isso aí não tem problema nenhum. Acessibilidade, eu acredito que a senhora esteja falando da acessibilidade no sentido de acessar os canais da Corsã. Isso. Eu acho que a Corsã é uma das poucas empresas que dispõe de tantos canais de comunicação digital, que aqui a gente não vai dizer, todo mundo tem que ir para o canal digital. A gente sabe que tem pessoas que não têm habilidade para isso. As pessoas, nem todas têm essa habilidade. Por isso que nós mantemos a loja presencial em aberto.
tem a reclamação de que está sendo mal atendido, tem que corrigir isso. Então, a Corsan é uma das poucas empresas que tem o WhatsApp, o aplicativo que funciona perfeitamente. Eu testo ele quase que diariamente para ver se está funcionando, porque eu recebo, eu não consegui acessar pelo aplicativo, não consegui. Eu consigo. Tem um aplicativo, o WhatsApp, o 0800, o e-mail e a loja presencial, que ela permanece aberta, vai permanecer para sempre, exatamente para fazer esses atendimentos. O terceiro item é investigação. Olha, vereadora, eu te digo com muita tranquilidade, mas muita tranquilidade. Eu nunca vou falar o que não é realidade de fatos. Trabalho com a realidade dos fatos. Seja conversa boa, seja conversa ruim. Eu quero terminar essa fala aqui hoje, ir para casa e dormir. E não ficar pensando no que eu disse, que foi contra aquilo que eu prego, que é realidade dos fatos. Não tem problema nenhum. Investigação, sem problemas. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia nessa noite, as que nos assistem através das redes sociais, aos servidores da casa e ao Leandro Adamati, TV Série, Rádio Miriam, que se encontra aqui presente também. A pergunta que te faço, Lutero, que é uma preocupação não só minha, mas de toda a comunidade, a questão, sim, dos valores que a gente viu nessa noite aqui, e que, com certeza, não é só o vereador Silo e os demais vereadores que estão sendo questionados, a comunidade nos questiona diariamente sobre esses valores, assim, que não é um absurdo, o valor que vem aí. Pode ver que em algumas tarifas até 3 vezes mais do valor que pagavam, né, e estão tendo que pagar hoje, se colocando no lugar daquela pessoa de idade que depende do seu salário para pagar a água, a luz, o telefone, quando tem, aí vai ter a taxa do esgoto, aí tem o seu medicamento, aí tem a alimentação. A gente tem que se colocar, Lutero, no lugar dessas pessoas que têm dificuldade. E Farroupilha, a gente sabe que tem muitas pessoas com dificuldade de conseguir manter o seu mês com as suas contas em dias, né? E de que forma vão fazer? Muitas vezes muitos deles têm até débito em conta, porque são pessoas de idade que não conseguem lá toda vez enfrentar uma fila para pagar a conta. Aí tem o débito em conta, o valor entra na conta, é cobrado e depois falta para pagar o restante das despesas do mês. Então, assim, é uma preocupação grande, não só desta vereadora, mas de toda a comunidade farroupilhense. Eu recebi também aqui uma mensagem, enquanto estávamos aqui ouvindo, de uma moradora ali do bairro Medianeira, que diz que já reivindicou, já reclamou e nada foi feito. Ela coloca bem assim: por favor, vereadora Glaci, vê se consegue nos ajudar, porque não dá para aguentar o cheiro que temos aqui em casa. Não dá para, tem que ficar com a casa toda fechada, tomar o chimarrão fora, nem pensar. Temos que ficar com a casa fechada, com o ar-condicionado ligado, se a gente quer poder tomar um chimarrão com tranquilidade. É na rua Marcos Tonin, na esquina, tem um bueiro ali que não dá para aguentar o cheiro, e não é só ela, diz que vários moradores ali já foram reivindicar e nada foi feito. Então, a pergunta que fica, né, Lutero, assim, é uma preocupação da gente enquanto vereadora, a gente é representante da comunidade e do povo, e a comunidade chega até nós e faz esses questionamentos e a gente às vezes não sabe nem o que responder, porque eles mesmos dizem que vão até vocês e não é resolvido, né? Então, gostaria que tu desse essa resposta não só para mim, vereadora, mas também para a cidadã e para os cidadãos que estão nos ouvindo essa noite, dos questionamentos que chegam para mim e para todos os vereadores dessa casa. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Glaci. Com a palavra, o senhor Lutero Cassol. Obrigado, vereadora. De fato, quando a senhora fala em pessoa idosa, pessoa com deficiência, como sua colega falou, nós temos que, de fato, tratar com responsabilidade. Aqui não está se banalizando esses apontamentos que está sendo feito aqui. Eu ouço e vejo com extrema responsabilidade, porque eu sei o que é isto. Eu tenho no meu entorno também pessoas carentes, pessoas idosas, e eu não moro numa cidade que tem Corsan, é outra empresa. E tem as mesmas condições e eu me preocupo com isso. Quando a senhora fala em idoso que paga uma fatura alta e que depois falta para comprar o medicamento, eu sei do que a senhora está falando. Tenha certeza disso. E por isso que eu trato
com muita responsabilidade todos os assuntos questionados aqui. Eu vejo que a reclamação, nós temos que entender o quanto, o percentual disso, dentro de um contexto de quase 30 mil ligações, o quanto isso repercute de faturas altas, e isto é o que eu vou fazer na sequência amanhã na empresa. Tentar entender o que está acontecendo, verificar essas faturas altas, pegar aqui do condomínio, pegar as faturas dos outros vereadores e entender o que está acontecendo essas faturas, se ela tem explicação. Então, trato com muita responsabilidade, vereadora, pode ter certeza. A questão do cheiro. Nessa rua, eu de cabeça agora eu não sei se nessa rua tem rede de coletora de esgoto cloacal. A senhora sabe me dizer se tem? Tem esgoto. Santa Catarina, bairro Santa Catarina. Bairro Santa Catarina. Tem que verificar se nessa rua já tem a tubulação de esgoto, porque assim, o esgoto cloacal, ele é separador absoluto e ele não é para soltar cheiro em boca de lobo. Ele não tem cheiro em boca de lobo. O cheiro da boca de lobo é quando o esgoto está sendo descartado de forma inadequada. Ou seja, nós precisamos, de fato, expandir com a coleta e tratamento de esgoto aqui em Farroupilha, como em todas as outras cidades do estado, que não tem praticamente esgoto coletado e tratado. Então, tem que verificar. A rede coletora de esgoto da Corsan, separador absoluto, ela não tem como soltar cheiro, porque ela é blindada. Ela passa pelas tubulações de PVC e vai embora até a estação sem acesso à rua, sem acesso. Não é que nem uma boca de lobo. Se o cheiro está ali em volta da boca de lobo, é porque tem esgoto in natura entrando nas tubulações pluviais de forma inadequada. É isso. Anotei o número aqui, eu só gostaria o nome da pessoa, se ela puder lhe passar, e me passa para mim fazer uma ligação para ela amanhã, conversar com ela e pedir para a equipe dar uma olhada lá. Mas com certeza não é tubulação da Corsan, é tubulação pluvial, possivelmente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Senhor Lutero, eu tenho algumas questões que eu queria perguntar para o senhor. Quem mora numa rua sem saída e o último morador, quando falta água, vem muito ar nos canos e passa pelo medidor, tem solução para isso? Essa é a primeira pergunta. Sobre a taxa de saneamento, quem está sendo cobrado por esse serviço? Que garantia nós temos, e o povo pode ter, mas uma garantia que se possa ver, assim, por exemplo, né, de que esse esgoto realmente está sendo tratado? Porque uma coisa é a gente, ou vocês, nós dizemos para a população, não, está sendo, mas eles precisariam ver isso, né? Como nós podemos fazer? A outra pergunta seria com relação ao seguinte, o que foi feito no bairro Cinquentenário, que foi um trabalho inicial, então, né, com relação a essa nova forma de tratamento de esgoto, ali era um cartão de visita bonito para se mostrar, mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, está muito feio, ficou muito feio. Né? Então, assim, a gente não tem confiança, né, de dizer que, poxa, mas se o primeiro trabalho já... É como se eu vou no mecânico, levo o meu carro e daqui a pouco não fica bom, a gente não volta, né? Então, ficou feio para a população isso, né? E também, por último, o vereador Cilo estava comentando sobre uma conta em que o mostrador mostrava um consumo de 20, né? Mas estava sendo cobrado 40. Então, eu gostaria que depois, num outro momento, se não der tempo agora, o senhor pudesse entrar nesse assunto específico para explicar para ele e para depois ele explicar para a população. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, nosso convidado, Cassol. Ar nas tubulações. Ar nas tubulações só entra ar nas tubulações quando nós tivermos algum problema no sistema de abastecimento. Ou seja, por alguma razão, a tubulação rompeu, seja de forma natural, seja de forma por terceiros, uma máquina, uma broca da concessionária de poste de energia, de telefonia, enfim, tem um vazamento. Tem que fechar o registro para fazer o conserto da tubulação. Faltou energia para o bombeamento, pode secar as tubulações e entrar nas tubulações. Qual é a forma de se tirar o ar? Identificando ponta de rede, que é o que o senhor falou, onde tem mais a incidência de ar, é possível de instalar a ventosa na rede, não nos ramais. Nos ramais já teve uma investida de uma empresa dizendo que ia instalar, vender particular, a ventosa para instalar no hidrômetro, e o Ministério Público derrubou, porque toda ventosa é passível de contaminação, porque como ela expele o ar,
quando está chegando a tubulação, ela puxa o ar para dentro. Se aquele sistema ali no entorno está contaminado, vai contaminar todo o sistema. E é por isso que as ventosas são instaladas de forma adequada nas redes, abrigada por caixas de concreto. Então, esse é um ponto. Então, para tirar o ar, é só a instalação de ventosas. E é por isso que nem sempre se consegue tirar 100% do ar. Imagina que aqui em Farroupilha deve ter em torno dos 480, 500 quilômetros de redes, né? No momento de uma crise de energia, por exemplo, que é mais grave que esse ecossistema, imagina para tirar todo o ar. Não é tão fácil assim. Quando o senhor fala das tarifas e como se comprova que, de fato, o esgoto está sendo tratado, eu já convidei, nós tínhamos um Portas Abertas essa semana, se não me engano, foi cancelado, por alguma razão aí foi cancelado pelas lideranças, aonde nós convidamos as pessoas, eu convidei para ir a Porto Alegre para ver todo o sistema macro da Corsan, eu convidei as lideranças comunitárias para fazer um Portas Abertas aqui e convido para fazer agora, né, porque antes não podia, agora com a estação de tratamento funcionando, para verificar em loco. Obviamente que a gente não consegue levar toda a comunidade, é impossível levar toda a comunidade, mas todas as lideranças, todos os senhores vereadores e vereadoras estão convidados e nós podemos organizar para fazer a primeira visita em Porto Alegre. A primeira visita é em Porto Alegre, sempre é em Porto Alegre, porque lá vai enxergar o controle de qualidade da água, que é feita, além do controle feito aqui na cidade, é verificado como é que funciona o hidrômetro e quanto é cuidado o hidrômetro na oficina de hidrometria em Porto Alegre. É verificado todo o sistema de supervisório, onde tem uma equipe 24 horas que olha todo o sistema para nós, enquanto nós dormimos e descansamos aqui. Enfim, a primeira visita a Porto Alegre, mas aqui em Farroupilha, se quiserem, a gente faz a visita na ET, na ETA, não tem problema, dentro de uma condição de quantidade de pessoas para transitar com segurança nos sistemas que têm energia elétrica, motores, risco de queda. Então, se organiza, as colegas organizam, a gente faz a visita em loco para verificar que o esgoto está sendo tratado. Obrigado, Cassol. Com a palavra, o vereador Clemente Valandro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, colegas aqui presentes, imprensa e todos vocês que acompanham nós aqui nessa noite. Nossa boa noite. Cassol, a minha pergunta é o seguinte, é uma pergunta que chega até nós. Nós ainda não vimos o contrato, nós vereadores ainda não chegamos a ler o contrato que vai vir ou não vai vir para essa casa. Chegou até essa casa muitos assuntos, muitas conversas, que depois que a AGEA assumiu certos municípios, eu como agricultor, estou aqui defendendo o nosso lado dos agricultores, chegou até nessa casa que depois que a AGEA assumiu, a respeito dos poços artesianos do interior e associações do interior. O que acontece? Chegou até a casa dizendo que a AGEA vai fechar esses poços artesianos, que as associações não vão mais assumir. Então, toda essa conversa está chegando até nós. Essas perguntas dos agricultores dessas associações estão chegando até nós. Nós não temos ainda como responder, porque realmente nós não temos ainda o contrato em mão para nós responder. Você teria uma explanação como iria ficar esses poços artesianos do interior, das associações, ou de algumas áreas urbanas que estão situadas no interior, que têm poços artesianos, como é que iriam ficar? Obrigado, vereador Clemente. Com a palavra, o nosso convidado. Obrigado, vereador. Quanto ao contrato, vereador, contrato, se não chegou a esta casa, vai chegar. Ele vai ter que ser apreciado, porque ele vai ser submetido à casa. Então, contrato, se não chegou, vai chegar aqui. Tá? Eu não tenho conhecimento do contrato, que a gente faz gestão de ponta aqui, que é executar. Nós somos executores, né? Quem está fazendo toda a tratativa
do contrato é a direção em Porto Alegre, São Paulo e município, juntamente com a casa na sequência. Então, não tenho 100% do conhecimento dele também. Poços artesianos do interior, vereador. É importante observar que o marco legal do saneamento, regido pela 11.445 e a 14.026, foram duas leis principais, ele diz que a obrigação é urbana. A Corsan tem obrigação e direito de explorar o tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto na área urbana. Então, o senhor pode levar para os seus... as pessoas que estão lhe questionando, com toda a segurança. Corsan não vai pegar, entre aspas, os poços do interior. A Corsan age fora do perímetro de sua concessão, que é da área urbana, desde que esta casa ou o poder concedente solicite. Por exemplo, tem uma comunidade que tinha um poço artesiano que secou, isso acontece muito, secou, perfuraram mais 1, 2, secou, e a comunidade não tem mais onde pegar água. Nós temos 2 exemplos aqui, mas já é área urbana agora também, que está sendo tratado, inclusive nós estamos Corsan atendendo com um caminhão-pipa até se desenrolar todos os questionamentos. Esta questão dos poços, vereador, pode levar com toda a segurança. Área rural, poços de comunidades, quem toca é a comunidade. Se o município, seus moradores, através do município, solicitar a Corsan, não é nem a comunidade chegar na Corsan. A comunidade vai ter que ir no prefeito, prefeito, não temos mais condições, não se acha mais água, o poço secou, precisamos de ajuda. O prefeito vem na Corsan e solicita para que a Corsan assuma, sob pedido, nunca de forma contrária disso. Toda a segurança. Obrigado. Com a palavra o vereador Darlan Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente, que hoje tem bastante gente aí, ao Gilden, ao Caleb, ao Jorge lá atrás. Lutero, obrigado pela tua presença aqui também. Você, direto, sem muita frescura, são 3 perguntas. Primeiro, qual é o plano claro de resolução dos problemas em relação à contaminação e à poluição, tanto do balneário Santa Rita, da Busa ali, né, e do Medianeira? A segunda pergunta é em relação aos poços também. No núcleo urbano, vai ser esse mesmo tratamento do núcleo rural? E a terceira pergunta. Hoje nós temos uma estação de tratamento. Nós sabemos aí que o município ele deságua no Rio Caí e no Rio das Antas. Não é mais viável fazer mais uma estação? Ou 3, enfim, né? Conforme a demanda aí, porque senão a gente vai rasgar a cidade inteira, né? Para poder encaminhar tudo para um rio. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, nosso convidado. Se eu entendi, vereador, obrigado primeiro pelas perguntas. A expansão do esgoto, a poluição, como é que é tratada a poluição, o senhor quis dizer, né? Como é que vai ser tratado? Pode, por gentileza. Complementa. Nós temos alguns casos, né? A gente tem alguns casos aí, já foram registrados até por algumas pessoas que estão aqui na plateia, o Ivanir, enfim, e o pessoal, a gente deslocou, então, em outra oportunidade também, com uma comitiva aqui da Câmara de Vereadores, para o balneário, né? E ali pega toda a água do cinquentenário, né? Sim. E aí, no caso, como que a IGEA planeja, então, evitar esse tipo de contaminação ou resolver, né? Entendido. Obrigado, vereador. Bom, todo saneamento, independente da região, seja urbano ou rural, ele depende de uma ação, de uma obra para ser resolvido. Por que nós temos hoje nossos mananciais todos poluídos? Por que nós temos nossos arroios, barragens poluídas com esgoto? Porque não tratamos o esgoto. E não é só aqui em Farroupilha. É em Bento Gonçalves, é Gramado Canela, na área da minha atuação, é Bom Jesus, é Ausentes, que é o último município que eu atendo. Todos eles têm a contaminação em virtude do quê? Em virtude da falta de tratamento de esgoto. Por que as leis vieram, regraram o marco legal do saneamento? Para exatamente sanar o nosso meio ambiente. Ou seja, para nós despoluirmos todos os mananciais, ou pelo menos
os principais mananciais aqui de Farroupilha, nós temos que avançar. Não sai disso, vereador, não sai disso, não tem outra forma a não ser coletar o esgoto que nós produzimos na cidade, seja ele cloacal, seja ele industrial, e destinar para uma estação de tratamento, tratar de forma adequada, para sim depois destinar ao corpo receptor, que é os nossos arroios, de forma adequada, ou seja, despoluído. É a única forma. E isso vai nos ajudar muito, e essa questão, vereador, é extremamente importante que o senhor colocou, porque isso melhora muito a qualidade da água que nós captamos, tratamos e distribuímos para a própria cidade. É bem simples. Expansão, coleta e tratamento de esgoto. A área urbana e rural, ela deve ser tratada com a mesma diretriz, coleta e tratamento de esgoto. Porém, o marco legal do saneamento diz que aonde a Corsan abrange com tratamento de água, a área urbana, ela tem que também garantir os investimentos necessários para universalizar o esgoto até 2033. Na área rural é da mesma forma. Os poços da área urbana? Se teriam a mesma... Só para contribuir, então. Sim. Se teriam a mesma orientação a qual o senhor passou referente ao interior. O interior, referente a poços na área urbana. Os poços da área urbana, cada um vai ser tratado da sua forma, né? Eu creio, quero acreditar que os poços perfurados têm outorga. Tendo outorga, está tudo certo, não tem problema nenhum. Tem uma questão do Ministério Público que está tratando sobre isso é divulgado, acho que deve ter chegado aqui. São tratamentos diferenciados, não tem relação nenhuma com a área rural. A área rural é uma coisa, cada um tem o seu sistema, toca. A área urbana, a princípio, todos têm outorga. E, tendo outorga, segue a vida. As estações, vereador, também é um tema muito importante, porque nós temos que tratar o esgoto. Como é que faz para tratar onde nós temos 2 ou 3 bacias, né, que se dividem? A Corsan vai usar o melhor projeto de economia de energia. Ou seja, se fazer 2 ou 3 estações na linha do tempo, a melhor forma para se gastar menos energia para tratar esse esgoto, vai ser feito 2 ou 3 estações. Se o projeto apontar que a forma energética mais econômica para se tratar todo esse esgoto é fazer uma estação, e ao invés de fazer outra estação, fazer uma EB, que é a estação de bombeamento de esgoto, e jogar para o outro lado, será feito dessa forma. Porque a malha de coleta de esgoto, ela tem que ser feita independente em toda a cidade, em todas as ruas, independente onde vai ser feitas as estações. Independente. O que agrega de tubulação a mais, se tu fizer uma estação para levar o esgoto para o lado, é o emissário. Aonde que tu faz um bombeamento e toca a água, o esgoto lá para a estação. Então, assim, vai ser a forma mais econômica na linha do tempo para energia elétrica ou qualquer tipo de energia para fazer o tratamento, coleta e tratamento de esgoto. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Então, eu me permito fazer uma pergunta ou pretendo fazer uma contribuição em si. Primeiro, que foi uma novidade para mim que com a troca de hidrômetros aumentaria em si o valor, né? Para mim, o hidrômetro que estaria ali posto, ele mediria a entrada da água de uma forma normal em si. Mas também eu vejo, né, Lutero e todos que aqui estão, há muitos questionamentos da comunidade perante a muitas dúvidas, né? É a questão da conta de água que aumenta, talvez sem ter o tratamento de esgoto no seu local, né? Talvez seja pela questão de hidrômetro, certo? Mas eu vou aqui trazer uma sugestão, que a companhia em si, ela informe a comunidade aonde tem já o esgotamento tratado, tipo um mapa. Eu acho que é importante para a comunidade, que a comunidade precisa saber disso. E também, diante disso, nós teríamos talvez alguma dúvida já sanada ali. Certo? E uma outra questão, tipo com um mapa em si, agora está feito assim, assado. Eu sei que alguns tempo atrás aconteceu no bairro Santa Catarina, São Roque, Nova Vicença, né? Era uma outra companhia, era a Corsan
pública, né? Mas também deu transtorno em si. Mas eu acho que essa informação é importante, né? Até porque a gente teria muito mais clareza, e a população teria muito mais clareza até nas suas dúvidas, né? E uma outra questão que eu quero aqui sugerir também para a companhia, né? Sabemos que tem vários meios, né, de comunicação, WhatsApp de forma presencial, tem o próprio aplicativo em si, que eu utilizo e eu acho que é bem interessante, mas tem pessoas que não têm, né, aquela autonomia ou aquela condição de usar essas ferramentas. Que a companhia, o próprio estabelecimento situado no Pio X em si, crie uma ferramenta para facilitar, né, esses atendimentos e estas dúvidas que chegam a nós diariamente. Eu acho que é fundamental que a companhia faça isso, até porque ela faz parte do contexto das famílias e as famílias fazem parte do contexto da companhia, né, entre compra de serviço, né, e compra de água. Então, dentro disso, eu espero que tenha contribuído com os assuntos aqui. E uma outra questão que estava em si meio que em dúvida, e ainda continuo com ela, ela foge um pouquinho da proposta em si, mas da soleira negativa. O senhor citou em outra oportunidade que não seria cobrado, né, por um período, estava suspenso. Eu gostaria, né, que o senhor, pelo seu conhecimento e capacidade que tem, também para contribuir e levar essa informação para a comunidade, né? Eu tenho dúvida referente a esse tema, então agradeço também a sua presença aqui e espero ter contribuído com algumas colocações. Obrigado, vereador. A troca do HD, vereador, de fato, eu posso, inclusive, comprovar, lhe convidar para fazer uma medição de um equipamento que está há 2, 3, 4 anos funcionando, quanto passa de água, e depois um novo. Se nós fizermos a visita lá em Porto Alegre, no laboratório de hidrometria, que é gigante, o senhor vai entender perfeitamente, talvez eu não tenha conseguido transmitir a informação de forma correta, lá vai verificar perfeitamente como é que funciona. E sim, ele é mecânico, e tudo que é mecânico desgasta, e o desgaste provoca a submedição. Então, sempre que troca um hidrômetro, alguma coisa, dependendo do consumo mensal daquela família, alguma coisa vai aumentar. Sempre vai acontecer isso. Quanto às informações, vereador, das obras, eu concordo plenamente com o senhor. Toda informação é importante para a comunidade. Tanto é que a Corsan tem uma equipe de responsabilidade social que fica abaixo de mim, trabalha diretamente comigo. Inclusive, tinha uma funcionária aqui de Farroupilha que trabalhava. Antes de começar a obra, eles passam na rua, batendo de porta a porta. Obviamente que nem sempre consegue visitar todos, porque o pessoal trabalha também, né? Todo mundo trabalha, e nem sempre consegue achar as pessoas em casa. Então, eles batem porta a porta para avisar o que vai acontecer na rua, já explicando previamente como é que funciona todo o sistema. Não tendo êxito em visitar todos, por estarem fora, eles propõem, através dos líderes comunitários, fazer uma agenda noturna, onde elas vêm e explicam o que vai acontecer antes de começar a obra. Enquanto a obra está em andamento, as colegas permanecem na rua dando informações. Quando a obra está conclusa, elas passam a fazer o cadastro e ir tirando as dúvidas. Então, elas fazem 3 visitas nessa obra. Eu faço algumas entrevistas. Obviamente, nós tivemos falhas em algumas cidades, tivemos falhas aqui. Então, assim, tudo está se ajustando. Mas, sim, nós fizemos 3 visitas, além da comercial, depois passar e fazer a 4ª visita, que é a notificação para quem quer se interligar no sistema. Então, fizemos essa porta a porta que nós falamos. Eu sou aberto, a Corsan é aberta a qualquer sugestão para atendimento, qualificar o atendimento. O que nós nós criamos dentro da empresa, além de todos os canais digitais, aplicativo, WhatsApp, e-mail, 0800 e loja comercial. Quando começa a dar algum tipo de ruído, nós criamos grupos de WhatsApp com os líderes comunitários, que tem aqui, deve ter 2 ou 3 grupos, que ajuda a atender a demanda da comunidade. Então, assim, somos abertos a sugestões,
Porque os canais digitais já estão ali e a loja presencial está ali. Temos que qualificar? Temos, e vamos. Se tiver outro, somos abertos. E a soleira negativa, por fim, me permite, a soleira negativa ela ainda está em stand-by. Ela é um assunto que não se discute agora, porque quem está em soleira negativa não vai pagar esgoto, mesmo que passe na frente. É um assunto que está sendo tratado com várias mãos para ver qual é a melhor solução disso. Mas é importante também, porque eu percebi que aqui em Farroupilha aconteceu duas situações, aonde a casa estava a 30 centímetros de soleira negativa. Né? Ela estava a 30 centímetros de soleira negativa, ou seja, ela estava aqui e estava a 30 centímetros de soleira negativa. Só que quando passou a rede na rua, a rede passou a 1,20 m e ela se tornou positiva. E a pessoa reclamou, eu sou soleira negativa, estou abaixo da rua, mas veio a notificação. Quando foi a fiscalização verificada, explicou, olha, não, é que o solo está 30 centímetros, só que quando a rede passou 1,20 m e ela se tornou positiva. Então tem esses detalhes que acontecem, mas o que é negativo, ou seja, que o esgoto não vai para a rede, não está em discussão nesse momento. Obrigado, então. Eu queria também fazer essa questão das portas abertas que o senhor cita. Eu acho que nós aqui gostaríamos muito, né, de fazer uma visita em si, institucional, que nem o senhor cita Porto Alegre, e posteriormente aqui, mas também que convide alguns líderes comunitários em si, presidentes de bairros, para que a gente tenha a visão em si do como é o funcionamento. Então, essa sugestão também deixo. Eu já deixo o convite feito para todos os vereadores. Automaticamente nós estendemos, mas isso tudo formalizado, tá? Para as lideranças comunitárias, secretários de governo, sem problema algum. Sugiro para o próximo mês. Sim. Outubro ou novembro, o início de novembro ou final de outubro. Perfeito. Já vou deixar agendado com a presidente. Quem nos recebe lá é a presidente. Então eu já vou deixar agendado, tá? Perfeito. E aí a gente vai se comunicar. Vou pegar o seu contato e a gente conversa e organiza a saída. A Corsan, ela aloca 1 ou 2 ônibus. Não tem despesa nenhuma, as pessoas, os líderes que descem, tem tudo bancado pela empresa e nós fizemos a visita lá, porque isso é importante, é conhecimento e muitas dúvidas que surgem aqui são dirimidas nessa visita. E depois a gente faz a visita aqui na cidade. Perfeito, então, senhor Lutero. Quero aqui agradecer ao senhor as suas explanações, também agradecer aos colegas vereadores pelos seus questionamentos. E lhe passo a palavra novamente para suas considerações finais. Quero agradecer, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade, autoridades, imprensa, agradecer a oportunidade de estar aqui. Como eu estava dizendo há pouco, não trabalho fora da realidade dos fatos. As críticas são bem-vindas para a gente melhorar. Temos problemas, sim. Temos que avançar nas obras, Temos discussões a serem tratadas a nível de direção e município, temos. O fato é que nós, como operadores de sistema de ponta, nós estamos aqui para atender o melhor possível a comunidade. Fico sempre à disposição, é a segunda vez que eu venho esse ano, venho tantas vezes quantas foram necessárias para responder questionamentos, para falar sobre obras, para falar sobre problemas, resoluções dos problemas, aceitar, inclusive e principalmente, as sugestões dos senhores vereadores, que entendemos que quem recebe o peso da reclamação não é a Corsan. São os senhores que estão na rua, que se propuseram, que foram eleitos pelo povo, se propuseram trabalhar pelo povo e têm o direito e legitimidade de cobrar da forma que entenderem melhor a companhia que atende o serviço da comunidade. E eu estarei aqui, juntamente com o Elton, sempre à disposição para esclarecer, seja assuntos leves, pesados, enfim, o que é fato, o que é realidade, estamos sempre à disposição. Forte abraço a todos. Obrigado, Lutero Cassol. Quero aqui também agradecer as suas explanações e também quero agradecer a plateia. Todos que aqui estão fazendo uma manifestação de forma silenciosa, ordeira. Muito obrigado pela vossa condução em si e posicionamento. Suspendo a sessão por 2 minutos para que possamos fazer um registro desse momento em si e, posteriormente, retornaremos à sessão normal. Obrigado.
Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.